Vamos ler um versículo. Dois versículos estão no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 2, o versículo 1 e 2, mas não quero falar dele. Eu vou ler ele, mas vou falar de outro assunto. Diz assim: E esta voz me disse, isso é o profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que falava. Olha que coisa grande. Diz: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Essa expressão, põe-te de pé e falarei contigo, não é uma conotação física que ele está como eu estou sentado, mas ela faz uma conotação ao estado de espírito em que se encontrava o homem. O homem precisa estar pronto para ouvir Deus falar. Precisa estar preparado, precisa conhecer. Lembra de Samuel? Que por duas vezes, a princípio, ele ouve a voz de Deus, mas até então pensava que era do sacerdote ali, foi preciso ser instruído por ele, para dizer, quando a voz te falar contigo, diz, meu Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim Deus falou com ele. Precisa que o homem esteja em condição de ouvir. Não é uma de pé fisicamente, mas de pé espiritualmente. Tem momentos na vida do homem, principalmente homem de Deus. Vamos falar de uma história maldada, é o que eu quero falar nesse momento. Poderíamos falar de mensageiro sem mensagem. Nós temos a história de um grande homem de Deus, o profeta Elias, que Deus confirmava o que ele falava, sem ser Deus. Se ele falasse, estava falado, acabou. Quando ele tem aquele encontro com Acabe, que Acabe provoca, ele se zanga com Acabe, e ele diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover por esse tempo, a não ser que eu resolva que chove, em outras palavras. E segundo a Bíblia, 3 anos e meio não choveu ali. Aí tem aquela história que Deus que ele vai para o ribeiro seca, e Deus manda que ele vá para a cidade de Sarepta. Sarepta é aquela história que eu sempre falo, Deus sabe sempre o que faz. Acabe mandou procurar ele em todas as cidades, em todas as regiões dos países circunvizinhos, tentando encontrá-lo. E Deus o escondera na cidade de Jezabel. E foi Deus que mandou. Era um lugar improvável, ele jamais, humanamente falando, ia para a cidade de Jezabel, mas foi lá que Deus escondeu ele. Depois tinha aquele encontro profundamente dele com Acabe, de uma fé extraordinária. E ele faz aquele desafio todo, e Deus honra. Ele zomba dos profetas de Baal e de Azera, e Deus zomba deles, grite mais alto, quem sabe, ele é um Deus, ele pode estar ocupado, está viajando, sei lá, cansado. E tudo aquilo, depois é a minha vez, ele manda jogar aquela água em cima do bezerro, ou do holocausto, enche tudo ali em volta e clama ao Senhor. E de repente Deus responde, não só queima o holocausto, mas queima toda a água. Ele ordena os profetas, as pessoas matam os profetas, 850 profetas no vale. Mas Elias esqueceu-se de uma coisa. Irmãos, quando formos fazer qualquer coisa, nunca podemos esquecer uma terceira possibilidade que pode dar errado. Eu sempre digo que todo grande projeto, grandes riscos. Quem não arrisca nunca acerta e nunca chegará a lugar nenhum. Tem que avaliar o risco para saber se vale a pena arriscar. Até na história de Davi mesmo. Você pensa que foi por acaso que Davi arriscou Golias também? Não.
Davi não arriscou também só assim, não, só por aí, não. Ele perguntou: o que o rei fará a este homem? O que o rei fará a este homem? O que é a recompensa que ele vai? Ele ia correr um risco. Então, mas não é ainda isso que eu quero falar. Eu quero falar que porque ele não pensou na possibilidade de Jezabel não compreender e não aceitar, ele pagou um preço muito alto. Custou seu ministério. Mas Juraci, aquela reação ali custou o ministério de Elias, custou o ministério de Elias. Uma história maldada. Como ele não estava preparado, como ele não se preparou para isso, chega alguém repentinamente, sem pensar, e diz a Elias que Jezabel falou que amanhã, por esta hora, ele estaria morto. Agora, por quê? Pelos deuses dela. Observe como Elias, uma história mal contada, uma história mal dada, uma informação repentina, brusca, grosseira, pode causar um estrago. Se aquele homem dá aquela resposta para Elias, sabe dar, e dissesse: olha ali, ela disse que era pelos deuses delas, aqueles mesmos que você, né, o desafiou lá no Monte Carmelo, aqueles mesmos deuses, Elias. Então, mas ele chega e disse só assim para ela: olha, para ele, ela disse que você amanhã está morto. Foi um impacto tão violento que atingiu o psiquismo dele, seu psíquico, o seu âmago atingiu, de forma que Elias esquecera tudo aquilo que Deus tinha falado há pouco tempo. Elias esqueceu tudo aquilo que Deus falou. E o que é que ocorre nessa situação quando Elias esquece? Ele entra em profunda depressão e pede a morte. Não quer nem se alimentar. Não quer nem se alimentar. E o anjo alimenta Elias e manda: come, bebe, porque é longa a tua caminhada. E assim ele fez. Elias andou 900 e poucos quilômetros com aquela comida. 900 e poucos quilômetros. Elias entrou numa caverna tentando se esconder para morrer. Elias não imaginava mais nem que Deus estava vendo ele na caverna. Ele entrou numa caverna, que é o último estado do depressível. O último estado do depressível é o isolamento que pode levar ao suicídio. E ali estava Elias, aquele grande homem de Deus, entrando numa caverna, fugindo, buscando a morte para que ninguém o percebesse. Mas de repente a Bíblia diz que houve terremoto, e diz a Bíblia, e a palavra, e Deus não estava no terremoto. Houve um vendaval, Deus não estava no vento, teve um fogo naquela caverna, Deus não estava no fogo. Mas diz a Bíblia que depois disso uma voz mansa e delicada disse: o que faz aqui, Elias? Deus poderia ter falado com Elias na caverna aquilo que falamos antes, mas Deus não falou com Elias na caverna. Deus disse: o que faz aqui, Elias? Sai para fora e falarei contigo. Olha o que Deus disse para Elias: sai para fora e falarei contigo. Quando ele saiu, Deus pergunta novamente: o que fez aqui, Elias? E ele tenta justificar dizendo: Senhor, os filhos de Israel derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, e eu fiquei sozinho, eles buscam a minha morte. E Deus diz: Elias, tu não estás só, Elias. Lá há mais 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, você não está só. Você tem mais 7.000 homens lá que não coisaram. E aí, uma coisa interessante aconteceu ali. Eu sempre digo, né, já fiz alguns vídeos falando sobre isso, que Elias e Enoque foram trasladados, estão vivos até hoje. Elias e Enoque, os dois homens que estão vivos até hoje, desde a época que nasceram, estão vivos até hoje, mas foram trasladados por questões completamente diferentes. Enoque foi trasladado porque ele alcançou um grau de santidade tão grande, que era incompatível com a vida na terra, e Deus o levou para si. Elias foi trasladado porque não tinha mais força moral. Apesar de continuar a ser um homem de Deus, ele não tinha mais força moral como profeta. Porque na primeira vez que ele fosse aconselhar o povo que é má,
ia jogar na cara dele tudo aquilo. E Deus, para provar aquele homem, diz, sai para fora. Deus fala com ele. Deus manda, tu vai ungir Jeú no lugar de fulano, tu vai passar na Síria, ungir fulano de tal. Mas Deus disse uma coisa para ele, tu procura Eliseu e ungirás profeta em seu lugar. Ungirá profeta em seu lugar. Então aquela história mal dada lá atrás, por ele não pensar também em todas as possibilidades, inclusive do errado, custou o seu ministério. Então Elias e Enoque são os dois homens que estão vivos até hoje, foram trasladados por questões diferentes. Uma coisa é que Deus não fala com o homem na caverna. Ezequiel precisou ficar de pé como espiritual. Elias estava literalmente escondido. Deus não falou com Elias lá. Deus disse, sai para fora e falarei contigo. Talvez você esteja numa caverna espiritual, tentando se esconder de quê? Pois não pode se esconder. E Deus não vai falar com você assim. Saia para fora desta caverna, se prontifica, diz, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Responde, faça o mesmo que Samuel fez, fala que o teu servo ouve. E Jesus te orientará o que há de fazer daqui para frente. Então, meu irmão, saia da caverna. Deus está falando com você. Nessa caverna, Ele não vai falar com você. Interessante é que a voz será mansa e delicada, porque Ele conhece a sua sensibilidade, o seu estado de espírito, mas mesmo assim Ele te ama. Ele vai ao seu encontro, Ele não te quer ver escondido nesta caverna. Sai para fora e Ele vai falar com você.